CPI da Covid. Houve hoje 2 especialistas, microbiologista Natália Pasternak e o médico sanitarista Cláudio Maierovitch. Isso sobre a condução da pandemia no Brasil. Ambos criticaram duramente o atraso na compra de vacinas e a insistência do governo federal na defesa de medicamentos sem eficácia comprovada pela ciência. Giovana Teles, ao vivo do Senado, lá em Brasília, traz todos os detalhes aqui para nós. Giovana, boa tarde, muito bom ter você aqui. Obrigada, Trali. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O relator da CPI, Renan Calheiros, disse que algumas pessoas que já prestaram depoimento à CPI vão passar a ser consideradas investigadas e não mais testemunhas. Segundo ele, isso marca uma nova fase na investigação da comissão. Mas Renan não citou quem seriam essas pessoas. E hoje aqui está sendo uma audiência pública com 2 especialistas em saúde, como você falou, Trali. Eles criticaram duramente a condução do Ministério da Saúde na política de enfrentamento à pandemia, né? E eles falaram também sobre medicamentos que foram distribuídos a estados e municípios sem eficácia comprovada contra a Covid. Além disso, reforçaram a necessidade do uso de máscaras, da higienização das mãos, do distanciamento social e fizeram um apelo para que haja uma unificação nas orientações para a população. Logo no começo da sessão, senadores criticaram o discurso do presidente Jair Bolsonaro contra o uso de máscaras. Ontem, Bolsonaro disse que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, vai elaborar um parecer para desobrigar o uso de máscaras para pessoas vacinadas ou que já tiveram Covid. Mais tarde, Queiroga afirmou que vai discutir o assunto com técnicos do ministério e que uma possível decisão não é para agora. O senador Humberto Costa, do PT, lembrou que Queiroga defendeu em depoimento à CPI medidas como o uso de máscara e distanciamento social e cobrou coerência do ministro. Isso é profundamente negativo, continua a demonstrar o desinteresse, a indiferença do presidente da República com a sua população. Eu espero que o senhor Queiroga tenha a coerência de tomar atitudes conforme aquilo que ele nos falou e nos disse. E que não aceite por parte do presidente da República essa tentativa de intromissão na ação do Ministério para adotar uma posição profundamente equivocada. Logo em seguida, os senadores começaram a ouvir os convidados. A microbiologista Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência, destacou que medicamentos como a hidroxicloroquina e a cloroquina foram testados de diversas formas em animais e humanos e foram considerados ineficazes para o combate à Covid. Natália apresentou estudos e foi enfática ao criticar a insistência do governo federal em defender medicamentos sem eficácia comprovada. A cloroquina só funciona em tubo de ensaio em células genéricas, por isso que ela nunca funcionou em modelo animal e nem em humanos. Tudo que está nesse gráfico já era mais do que suficiente para enterrar a cloroquina de vez e a gente poder mover a discussão para coisas mais relevantes. Isso no ano passado. Nós estamos pelo menos 6 meses atrasados em relação ao resto do mundo, que já descartou a cloroquina. E aqui no Brasil, a gente continua discutindo isso. Próximo, por favor. Isso é negacionismo, senhores. Isso não é falta de informação. Negar a ciência e usar esse negacionismo em políticas públicas não é falta de informação, é uma mentira. E no caso triste do Brasil, é uma mentira orquestrada pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde. E essa mentira mata, porque ela leva pessoas a comportamentos irracionais que não são baseados em ciência. O médico Cláudio Maierovitch, que foi presidente da Anvisa, lembrou que em outras situações graves para a saúde pública, como a do Zika vírus, o Ministério da Saúde montou uma estrutura de planejamento e coordenação federal, o que, segundo ele, não ocorreu agora na pandemia. Tivemos um sistema desorganizado que respondeu apenas pelo acúmulo anterior que ele tinha. Sem protocolos operacionais, sem
formação das pessoas para evitar perdas de vacinas, sem anotação adequada, sem que os profissionais estivessem preparados para orientar as pessoas. O relator, senador Renan Calheiros, do MDB, começou então a fazer as perguntas. Qual o modo mais eficaz de combater uma doença viral? Senador, com vacinas. Doenças virais são tradicionalmente, historicamente, combatidas com vacinas. Em geral, doenças causadas por vírus não tem remédio. Ninguém aqui nunca tomou remédio para sarampo, para dengue, para febre amarela, para catapora. Se alguém pegar essas doenças, não tem remédio. A gente nunca erradicou ou controlou uma doença no mundo com imunidade de rebanho. A gente controlou com vacinas. A gente teve a varíola durante milhares de anos na humanidade. Sumiu? Não, não sumiu. Só sumiu com um processo de vacinação organizado pela Organização Mundial de Saúde que durou 10 anos. E daí a gente conseguiu erradicar a única doença viral até hoje. Renan também perguntou sobre o uso de medicamentos do chamado tratamento precoce, sem evidências científicas para prevenir a infecção. A evidência que nós temos é que esses medicamentos não servem para a Covid-19. Infelizmente, nós não temos medicamentos específicos, como não temos para tantas outras doenças causadas por vírus. Não é surpresa que a gente não tenha remédio para a Covid-19. Surpresa, senador, é que a gente ainda não tenha vacinas no Brasil em quantidade suficiente. Cláudio Maierovitch citou pesquisas que até agora não apontam eficácia de outros medicamentos e lembrou o caso da fosfoetanolamina sintética, conhecida como pílula do câncer. Em 2016, o Congresso aprovou a lei que autorizava o uso do medicamento, mesmo sem eficácia comprovada. Bolsonaro era deputado federal e foi um dos autores do projeto de lei. Diante do resultado de pesquisas, o Supremo Tribunal Federal considerou a lei inconstitucional no ano passado. Por que eu trago esse exemplo? Porque acho que no decorrer dessa falta de planejamento, dessa falta de coordenação e organização, não houve institucionalidade nas decisões baseadas em ciência. Não se trata, eu acho assim, extremamente importante esse esforço do Senado, dessa comissão, de entender pormenores científicos. Agora, em tese, isso não devia acontecer. Em tese, nós devíamos ter um lugar na institucionalidade brasileira que debatesse os aspectos científicos para embasar políticas, e aqui sim cabe discutir as políticas. É difícil identificar hoje quem no governo, por exemplo, faz análise epidemiológica para orientar as medidas de contenção, de prevenção ou para mudar o rumo, né, em relação à epidemia. A fosfetanolamina gerou um clamor popular tão grande que acabou custando aos cofres públicos do estado de São Paulo 10 milhões de reais para que ela fosse então testada devidamente em testes clínicos controlados, como os que expliquei aqui, porque ela nunca tinha até então sido testada. Então isso movimenta, senador, dinheiro público, e nós parece que não aprendemos a lição, porque estamos repetindo a história anos depois com esses medicamentos que não têm comprovação científica. Os senadores perguntaram então sobre o posicionamento dos pesquisadores em relação ao uso de máscaras. Enquanto nós não tivermos uma quantidade enorme, uma proporção muito grande da população já vacinada, nós temos que continuar com todos esses cuidados, temos que continuar usando as máscaras quando as pessoas estiverem próximas ou estiverem em lugares fechados. Uma boa vacina, ela é como um bom goleiro. Ela pode ser muito boa, mas ela não é infalível. E se tiver muita bola para o gol, muito vírus circulando, a probabilidade dela falhar é maior. Então, a gente precisa reforçar a defesa do time. A gente precisa ter o bom goleiro, que é uma boa vacina, mas também precisamos ter uma boa defesa do time. Tudo isso em conjunto vai nos levar a um momento no futuro onde a curva da doença vai decair e vai permitir, então, que a gente relaxe as medidas de quarentena. Esse momento, senador, ainda não chegou. E quando você tem o chefe da nação fingindo que esse momento chegou, isso confunde a população. Nós não precisamos de uma população confusa, nós precisamos de uma população esclarecida.
O uso da cloroquina para o tratamento da Covid, sem eficácia comprovada pela ciência, também é assunto de documentos que estão sendo entregues aqui para a CPI. Um telegrama sigiloso do Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, revela que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ofereceu em setembro do ano passado para a Organização Mundial da Saúde informações sobre o tratamento precoce da Covid. O documento foi divulgado pelo jornal O Globo e a TV Globo também teve acesso às informações. No telegrama, o Itamaraty relata que Pazuello ofereceu à Organização Mundial da Saúde o compartilhamento de protocolo desenvolvido no Brasil para tratamento precoce da Covid-19, que seria fruto de conhecimento acumulado nas diferentes regiões do país. O documento mostra que Pazuello ponderou com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, que a conversa seria mais eficaz se os dois lados mantivessem perfil discreto. A proposta foi feita na mesma época em que o Brasil discutia a adesão ao consórcio global de vacinas, o COVAX Facility, liderado pela OMS. Nesse período, vários estudos científicos já tinham descartado a eficácia do medicamento no combate à Covid. Os senadores continuam aqui fazendo perguntas para a microbiologista Natália Pasternak e para o médico Cláudio Maiorovic. A gente segue por aqui também. Trali. Giovana, um ótimo trabalho para você. Sempre bom ter você aqui conosco.